Boa tarde, eu quero mais uma vez dividir uma porção da Palavra de Deus com você. O que eu quero falar com você hoje é um tema que eu já venho trabalhando ele há algum tempo, mas eu tenho tentado juntar as minhas ideias daquilo que Deus tem falado comigo e para tentar falar sobre esse assunto para que fique o mais claro possível sobre aquilo que eu quero falar. E o tema é pecado. E o texto que eu escolhi para falar de pecado é um texto bem conhecido, onde diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que nos desvia do propósito de Deus. Tudo aquilo que nos tira do caminho. É como se fosse um arco e flecha que você tem que acertar um alvo e em algum momento você erra o alvo. Isso é pecado. E Deus enviou justamente Jesus Cristo para nos trazer de volta para essa reta, para nos ajudar a alcançar esse alvo. Ele enviou o seu próprio Filho para nos ajudar a chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que Deus começa a nossa história pelo futuro. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus ele sempre vai começar a minha e a sua história olhando para o nosso futuro. E é por isso que a palavra diz que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele não é só o caminho, a verdade e a vida, Ele também é o processo para que a gente possa chegar a Deus. E quando a gente pensa em pecado, porque a gente acha que muita gente tem dificuldade de se relacionar com isso e entender o pecado. Eu quero dizer a você, eu tenho um exemplo que é muito interessante, que quando Jesus, tem muita gente que tem dificuldade para entender esse texto, que aos 45 minutos do segundo tempo, aquele homem estava na cruz do lado de Jesus, ele se arrependeu, entendeu que aquele homem era o Filho de Deus, e Jesus disse para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você observa que Jesus, ele não olha para mim e para a sua vida olhando para o nosso passado. Ele sempre vai olhar para mim e para a sua vida olhando para o futuro. Se ele fosse olhar para o passado daquele homem, com certeza aquele homem não teria sido perdoado e não teria sido salvo. Ele sempre vai nos olhar com o olhar do futuro. Então, eu quero dizer a você nesse momento que quando Deus entra na nossa vida, no nosso presente, Ele entra pela porta do futuro, não pela porta do nosso passado. Repito, quando Deus entra no nosso presente, Ele entra pela porta do futuro e não pela porta do passado. Então, quando você interage com Deus, Ele automaticamente vai interagir com você. E você vai poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você interage com Jesus, o Espírito Santo ele vai te dar todo o norte necessário que nós precisamos para nos desviar do pecado, para nos tirar daquele caminho que talvez não seja o caminho que eu e você devamos seguir. Então,
é bem difícil a gente imaginar. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso porque estão justamente presos em situações que dificultam o entendimento e a aceitação de Cristo na vida deles. A gente quer viver o futuro, mas tem medo de largar o passado. A gente quer até seguir a Cristo, mas nós ficamos presos a contratos firmados no passado que não nos permite caminhar com Cristo e olhar para o futuro assim como Ele olha para o meu e para o seu futuro. Nicodemos foi convidado por Jesus para fazer parte. Vem comigo, Nicodemos, vamos conosco. Quando Jesus separou os 12 discípulos, Jesus teve alguns momentos de conversa com Nicodemos, você vai ver na Bíblia, e Jesus convida Nicodemos. Aí Nicodemos, mas Jesus já tinha a resposta. Eu sei que é difícil para você. É difícil largar, né? Tudo isso, né? Nicodemos reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e era o próprio Deus, mas por estar agarrado nas coisas e nos contratos do passado, ele não seguiu Jesus. Vê se não é isso, que muitas das vezes muita gente quer andar com Jesus, quer ter um relacionamento com Jesus, mas ele firmou ali alianças no presente que não permitem ele dar o passo. Eu quero dizer a você que Jesus veio justamente para tirar essa carga de mim e de você. E às vezes as pessoas estão preocupadas de seguir a Jesus por algumas coisas ou por algumas alianças que estão presas no passado, mas Jesus ele não olha e nunca vai olhar para o seu passado. Ele vai olhar para o seu futuro. E sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que são. Deus escolhe a última opção de todos para transformar na primeira opção dele. O que ninguém enxerga, ele vê. O que ninguém entende, Jesus entende. O que ninguém investe, Jesus investe. O que ninguém acredita, Jesus acredita. Aquele que todo mundo chama de barro, Jesus chama de vaso. Ele é o Senhor que vai olhar para você e vai entrar na sua vida olhando pro seu futuro. Ele jamais vai olhar para o seu passado. Então, querido, eu quero, de alguma forma, nessas poucas palavras, poder apresentar esse Jesus para você.
que entra no nosso presente pela porta do futuro e nunca pela porta do passado. Assim como aquele homem sendo crucificado como ladrão, Jesus não olhou para o passado dele. Jesus olhou para o futuro daquele homem. E a palavra de Jesus para ele foi assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você tem qualquer dificuldade para entender o projeto e o propósito de Deus para a sua vida, comece pelo simples. Ele não vai olhar para o seu passado, ele vai olhar para o seu futuro. A partir daquele momento, ele vai fazer você começar a escrever uma nova história na sua vida. E por isso que Deus mandou o seu único filho para estar conosco aqui e para fazer com que nós possamos nos alinhar no propósito de Deus, no projeto de Deus que Ele traçou para a minha vida e para a sua vida. Tá bom, querido? Eu quero te abençoar nessa tarde com essa pequena reflexão e que Deus possa nos abençoar rica